Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Luísa Bastos, voluntária do Grupo Espírita Razim. Trabalho na evangelização infantil e agora dirigente de escola. E queríamos trazer para vocês hoje, no Família e Pandemia, um assunto muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre estudo na pandemia. E para isso a gente trouxe uma amiga queridíssima, Cida Vasconcelos, que é dirigente de escola também lá no SEAC, que também é expositora, enfim, entre milhares de outras funções, não é, Cida? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, espero colaborar aqui com essa sessão de conversa, né? Como você falou, eu sou dirigente, sou expositora, costumo dizer desde o século passado, né? Já trabalhei com evangelização infantil, com mocidade, mas agora meu foco realmente são as escolas. E a gente está envolvido aí com os grupos de apoio de desenvolvimento das escolas da Aliança também. Muito bom. Obrigada pelo convite. Muito bem. E a ideia aqui é a gente tirar algumas dúvidas, né? Porque a gente está imaginando assim, primeiro que como nós estamos todos em casa, né, com os centros espíritas fechados, não podendo nem tomar um passo para se harmonizar, não é? Então, como que a gente pode garantir que a gente vai estar conectado sempre com a espiritualidade superior, né? Como que a gente pode garantir a nossa evolução? No outro vídeo a gente falou sobre o Evangelho no Lar, que é super importante para a gente manter essa harmonia na nossa casa, né? Mas agora começou um ano novo e a gente fica aí querendo fazer novos planos, querendo se melhorar, né? E aí eu quero saber, Cida, o que a gente pode fazer para estudar, como que a gente faz nessa história de pandemia, né? E o que tem por aí disponível? Conta pra gente. Bacana, Luísa. É bom você comentar a respeito disso, porque tem vários aspectos e maneiras da gente ver esse desafio que foi proposto para a vida da gente e que, com certeza, como espíritas, a gente acredita que nada disso é aleatório, né, e nem por acaso, e que ninguém é vítima de coisa nenhuma. A pandemia provocou uma situação chamado isolamento social, que nos obrigou a estar em nossas casas e evitar, de alguma maneira, o contato presencial. Mas também faz com que nós, principalmente nós que olhamos para a realidade espiritual, que acreditamos que somos espíritos, e isso é um spoiler, né, de curso básico, para a gente entender um pouquinho melhor o que significa isso, a gente parte do princípio que a vida é virtual, que a gente não tem a prioridade do contato presencial para que a gente execute e dê continuidade a diversas atividades da nossa vida, não em sua totalidade, mas muita coisa que a gente supostamente via como necessariamente presenciais. E a vida nos centros espíritas é uma delas. Tivemos realmente que reorganizar nossa maneira de pensar, de aceitar as coisas e de conviver, mas já é uma realidade trazendo a realidade de que nós podemos sim executar muita coisa do que já era feito no dia a dia das casas de maneira virtual. Então, em absoluto, não é verdade que as casas estão fechadas, elas estão fisicamente impossibilitadas de receber pessoas, mas estamos dando continuidade aos trabalhos. Por exemplo, assistência espiritual. Quase toda casa está tendo preleção via grupos de Facebook, grupos de Instagram, grupos de WhatsApp ou mesmo via YouTube, várias maneiras. Existe uma sistemática da assistência espiritual, onde as pessoas recebem o seu tratamento dentro de uma questão vibracional, né? E que tem tudo a ver com ser espírito. E as escolas também, né? A base, a nossa espinha dorsal da Aliança Espírita Evangélica, que são os cursos, mais especialmente a nossa Escola de Aprendizes do Evangelho, conseguiu migrar
quase que em sua totalidade. Nós fizemos uma pesquisa logo no começo da pandemia, lá por maio, mais ou menos, e a gente viu que 75% das turmas de escola de aprendizes do Evangelho e curso básico tinham continuado de maneira virtual, usando algum tipo de plataforma. E que foi uma maneira muito legal, inclusive, de não perder alunos e até ganhar muita gente. E nós conseguimos certo, ampliar essa audiência, né? Hoje em dia a gente tem turma onde a gente reúne pessoas literalmente do mundo inteiro. Outro dia eu dei uma aula numa turma que tinha povo da Tchecoslováquia, da Polônia, da Alemanha, do Canadá. Você sabe qual é a grande dificuldade? A gente aqui no Brasil, quando faz as orações de elevação, a gente fala do Ismael, que é o anjo da guarda do Brasil. E aí, quando a gente começou a fazer com gente do mundo inteiro, a pergunta é: quem são os anjos da guarda desses países? Né? E aí é mais uma pesquisa que a gente ainda está devendo de todo mundo para fazer. Mas tem sim, eu respondi a sua pergunta, acho que eu não sei se eu esqueci alguma coisa, mas é uma realidade. E as casas têm se visto na necessidade de, às vezes, instalar em uma internet, porque a gente consegue fazer o que a gente está chamando de híbrido, né? Tem situação onde tem alguma parte dos trabalhadores em casas que são maiores e é possível manter um certo distanciamento, parte do trabalho é feito de lá e é transmitido, né? Para as pessoas que não têm esse acesso ou não têm algum tipo de impossibilidade, seja pela própria distância, seja pelas restrições da pandemia. Né? Perfeito, perfeito. E eu acho isso muito legal, né? No fim, a gente na nossa própria casa consegue se conectar, consegue tomar passe, né? Coisas que talvez a gente nem imaginasse que era possível antes, né? E eu achei muito interessante também, porque a gente tinha as escolas também à distância, né? Que era um outro formato, né? E agora com essas ferramentas de vídeo, agora a escola também tem essa possibilidade, né? De ser por esse vídeo que traz um pouco mais de contato. Eu acho isso muito, muito maneiro. Aí o que eu ia te perguntar é o seguinte, que muita gente me pergunta, mas tá bom, onde eu começo? Né? Tem tanta escola por aí, tem escola da federação, tem escola da aliança, dentro da aliança tem um monte de escola, por onde eu começo, né? Às vezes alguém me fala, eu tenho um pouquinho de conhecimento eu já conheço alguma coisa, eu já estudei alguma coisa, né? E aí eu queria dizer assim, de forma bem clara, qual a diferença das escolas que a gente tem na aliança, que é a casa, as casas que a gente frequenta, é da Aliança Espírita Evangélica, né? E quais são os cursos que a gente tem hoje e se eles têm ou não online? Vai depender muito do nível de maturidade e de conhecimento que a pessoa tenha em relação à própria doutrina espírita. Né? Se você já vem de uma família espírita, se você já fez o curso algum curso em algum outro lugar, em alguma outra casa, em qualquer lugar do mundo. Mas se a gente for falar numa linha lógica de desenvolvimento, no conhecimento, no aprofundamento da doutrina, a gente começa normalmente pela assistência espiritual. Você chega numa casa, né, que eu costumo dizer que ninguém bate na porta da casa espírita porque tá super feliz, hoje eu amanheci, ganhei na loteria, acho que eu vou conhecer Jesus. Não, não é, né? A gente normalmente chega numa casa espírita porque tem muita dúvida rolando na cabeça ou realmente está passando por algum problema sério. E ali a gente recebe esse acolhimento e começa a ter esse primeiro contato com a doutrina que vem pelas preleções. E as preleções, elas têm um cunho sempre evangélico, né, de trazer esse contato do teu sentimento, sempre falando de alguma coisa relacionada ao Evangelho de Jesus, né, e que são aprofundadas no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Normalmente, quando você está ali, você recebe um convite para a vivência doutrinária, que é uma prática das nossas casas, né? Normalmente todas as casas têm disso, que são grupos menores, geralmente conectados ali àquele momento da assistência espiritual também, onde esta proposta do Evangelho, hoje nós vamos falar de perdão, hoje nós vamos falar de caridade, é um pouco mais aprofundada através de uma interação dialogada com alguém que dirige aquele grupo, né? Há uma série de temas, mas eles são muito mais no sentido de você ampliar aquele conhecimento relacionado ao Evangelho.
A gente não necessariamente trata de aprofunda em questões mais que tem a ver com o próprio espiritismo. Para isso, a gente tem uma sequência lógica disso, que seria o curso básico, que o nome é Curso Básico de Espiritismo, onde a gente tem uma perspectiva histórica do Espiritismo, a gente conhece de como ele foi criado, quem foram essas figuras, como Kardec e tantos outros colaboradores do Brasil e fora do Brasil, que auxiliaram nesse desenvolvimento. A gente conhece um pouco mais sobre a literatura básica do Espiritismo, né? O Evangelho, o Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e a Gênese. E a gente fala, sim, aí do que diz respeito àquela, né, da doutrina. O que é reencarnação, lei de ação e reação, perispírito e tudo isso. É um curso também curto, são 17 aulas hoje, que emendam, mas não é pré-requisito para a Escola de Aprendizes do Evangelho. E aí sim, a vivência doutrinária e o curso básico tem mais ou menos quanto tempo de duração? Uns 4 meses? 4, 5 meses, por aí. Depende muito do tempo, do calendário, mas um tem 18 e outro tem 16 semanas, né, de conteúdo. E aí vai depender da época do ano que se faz, feriados, aulas de revisão, etc. Né? Mas assim, 5 meses, 6 meses estourando, você dá conta de um programa desse. E aí você se engaja, caso queira, no que nós, abençoadamente, temos aí como coluna vertebral da nossa aliança, que é a Escola de Aprendizes do Evangelho. Isso daí foi uma invenção, né, da espiritualidade, pelo nosso querido Razin, né, que nomeia a casa aí da Luísa, em 1950, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Razin iluminou nosso Edgar Armond a criar essas escolas. E o fundamento da nossa escola, gente, está além do conhecimento. É uma vivência de autoconhecimento. A gente chama a escola de iniciação espírita. E esse é um conceito tão profundo que só vivendo a escola para saber. Consiste basicamente em você se entender como espírito e dizer assim, eu sou muito além da Luísa, eu sou muito além da Cida, eu sou um espírito criado por Deus e que sou responsável por mim e pela minha própria evolução e crescimento. Então, com encontros semanais de 90 minutos, a gente vai cavando esse nosso conhecimento, essa nossa vida, quem somos nós, como eu vivo melhor comigo mesmo, com as pessoas que me cercam, com a sociedade. Só que eu faço isso estudando a doutrina, estudando o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, mais do que o Evangelho, a vida de Jesus, a vida das pessoas que seguiram Jesus. Eu me aprofundo em conceito das leis naturais, do espiritismo, como a ciência se relaciona com a religião, né? Que forças são essas que nos regem, que a gente chama de leis naturais, e vai aplicando isso no nosso dia a dia, com o único objetivo de eu ser uma pessoa melhor, um dia depois do outro, a nossa reforma íntima, né? E isso é uma escola fascinante, né? Que passa num piscar de olhos e se torna uma mania na nossa vida, porque quem começa a escola não larga nunca mais. Né, Luísa? Cida. É verdade. Eu acho até legal contar para o pessoal que está assistindo um pouquinho sobre a nossa própria experiência com a escola, né? Eu sou, vamos chamar, recém-formada, no sentido de que eu já terminei a escola, já ingressei na Fraternidade Discípulos de Jesus, e para mim foi realmente uma experiência, assim, completamente difícil de explicar. Eu acho que até por isso que eu quis fazer esse vídeo, porque é difícil de explicar como que em grupo, porque é um grupo normalmente, né, depende de cada casa a quantidade de alunos, né, de cada grupo, e como esse grupo evolui junto, sabe, como a gente vai, a gente vira uma família, a gente vira aquele, assim, de se ajudar, sabe, tem coisas que a gente
fala ali, que a gente não fala em casa, que não fala, não fala para psicóloga, não fala em casa, mas só fala ali, porque ali é onde a gente consegue ter, assim, aquele clima de ameaça zero mesmo, e aquela abertura do nosso coração. Então, tem um processo de evolução, assim, até em conjunto, de você ver o seu colega evoluindo, e a gente fica feliz pelo colega evoluir junto, né? Isso. E hoje a minha turma de escola, que se formou comigo, eles são muito meus amigos, assim, a minha melhor amiga do universo é a minha amiga da escola, sabe, que passamos aí todos esse tempo juntos, estudamos juntos e fizemos caravana juntos. Então o conceito de em grupo, né, assim, mas é um grupo de autoajuda. Não, é muito difícil de explicar nesse sentido. Não é um grupo de autoajuda, certo, Cida? Também. Né? Também. Porque há essa... Mas não é isso. Mas não é isso, né? Quer dizer, há uma vivência compartilhada, há um processo de evolução muito grande em que a gente percebe a evolução do outro e a sua própria evolução, que esse é o mais importante, a gente perceber a própria evolução, né? E a gente querer sempre servir melhor, a gente querer estar melhor na sociedade, né? Então, ter mais oportunidades de servir no bem, isso é muito bom. Né? A escola, para começo de conversa, ela não é uma escola tradicional, então a gente não se forma nela, né? Por isso que a gente diz que ela é uma escola iniciática. É como, se a gente for comparar, realmente a gente gosta de usar as iniciações que são mais conhecidas, que são aquelas orientais, onde alguém se sente chamado, ingressa em algum processo, onde você segue um mestre e ele vai te orientando num processo de evolução. E aquilo não tem data para acabar. Nós temos um programa limitado por um número de aulas, né? São 118 aulas. Isso dá mais ou menos uns 2 anos e meio a 3 anos, dependendo do calendário, né? De novo, feriados, férias, intervalos, aulas complementares, etc. Né? Dá mais ou menos isso, mas e orientados por um grupo de pessoas que a gente costuma chamar de dirigentes, né? No caso aqui a Luísa, por exemplo, está falando que ela vai começar uma turma, que ela agora é uma dirigente, mas quando ela fez a escola dela, ela teve uma dirigente. A dirigente não é mestre, mas ela também é um discípulo. Como a escola é iniciática, ela tem graus. A gente começa como um aspirante, aí a gente vira um aprendiz, a gente passa a ser servidor e depois a gente é um discípulo. A gente ingressa na fraternidade dos discípulos de Jesus. Isso ao longo de todo esse período que eu estou comentando, tem um processo muito bem estruturado e muito bem elaborado, que ele não tem a ver com a formalidade das coisas, mas com a transformalidade das pessoas, né? Exato. Na medida em que a gente vai atravessando essas aulas, a gente vai recebendo propostas de visão de si mesmo. São ferramentas. Escrever sobre coisas, escrever sobre nós mesmos, trabalhar pelo próximo, visitar o próximo por quem a gente quer trabalhar. Tem ferramentas de autoconhecimento, onde a gente conversa em grupo sobre cada um de si, usando esse ambiente, como a Luísa até trouxe aqui, ameaça zero, porque o que acontece na escola fica na escola, né, naquele grupo de escola. Lá para frente a gente vai explorando o trabalho dentro da casa, você é chamado a fazer outros cursos, onde aí você se habilita a prestar o serviço dentro da casa, seja uma palestra, seja dar uma aula, trabalhar com crianças, ou dar um passe, explorar e desenvolver a sua mediunidade. E isso tudo atravessa todos esses ciclos, porque a gente vai entendendo que é um processo gradativo, e a iniciação é isso, eu estabelecer uma gradação nesse meu autoconhecimento e recebendo desafios ou sugestões de trabalho na medida em que eu vou alcançando esse amadurecimento. E a escola te acompanha nisso, os colegas vão junto com você, os dirigentes estão ali auxiliando nesse processo, né? E cada semana a gente tem gente nova falando sobre esses diversos temas, e por isso ela é tão transformadora. Porque toda semana eu tenho a oportunidade de encontrar em mim algo novo para eu ser uma pessoa melhor,
né? Sabe uma coisa muito legal, Cida, que eu também gosto de citar sobre a escola? É que 2 fatores muito importantes para mim, que foram muito importantes, é eu poder me posicionar enquanto aluno, enquanto tirar dúvida, enquanto discordar, não é? Porque às vezes a gente tem aqueles cursos que são, não, você aqui fica só ouvindo, né? Não, aqui é um curso realmente que você pode interagir, e isso para mim fez toda a diferença. Eu que sou super e eu e você, Luísa, somos daquele tipo que infernizamos vida de dirigente e de expositor, né? Eu infernizei, porque eu toda hora perguntava ou discordava, né? Porque esse processo de incômodo é um processo de transformação. É de você, de repente, não, aquilo tá te incomodando, você fica com aquilo, né, na cabeça até que você entende, pesquisa, estuda, né, e chega na sua própria conclusão sobre isso. Até porque os conceitos, eles são complexos, né? Sim. Eles são muito complexos. O espiritismo não é simples, às vezes na sua estrutura, mas a vantagem da escola é que você não está ali para entender de espiritismo, você está para se entender através do espiritismo. Então, eu não preciso conhecer profundamente o que significa a estrutura, perispírito, mais espírito e como o negócio... Não é isso. É para que isso serve para eu ser uma pessoa melhor? Essa é a pergunta que a gente tem que responder toda semana. Perfeito, né? Esse é o segundo ponto que eu ia falar. O para que isso serve para eu ser uma pessoa melhor? E esse é o link toda semana. A gente estuda, sei lá, sobre Macedônia, estuda sobre a infância de Jesus, sobre a criação do mundo e o que isso tem a ver comigo. Né? Então sempre tem esse link, isso é muito importante. Então esse é o segundo ponto para mim que é transformador, que é a gente fazer essa fé raciocinada, sentir não só no nosso racional, porque as aulas mexem muito com o nosso racional, que a gente ouve o conteúdo, entende o que aconteceu na época, tal, mas também tem o nosso emocional que toca, né? O que isso toca no meu sentimento. E é engraçado, Luísa, de como a escola é um negócio tão marcante que ela deixa, assim, rastros na vida da gente, né? E porque ela mexe com coisa muito séria. Por exemplo, uma das coisas que a gente cutuca muito forte nas escolas é vencer os vícios, né? Vício é um negócio, assim, que a gente entra na escola de um jeito... E no mínimo, se a gente não consegue vencer esse vício e larga a escola lá pelo meio do caminho, a gente sai com aquele parafuso apertado na nossa cabeça, dizendo assim, isso que eu estou fazendo comigo não é legal. A gente tem uma aula muito especial no começo da escola que chama assim, Introdução ao Processo de Reforma Íntima. E quem deu essa aula para mim foi o Flávio Focácio. Um dos fundadores da Aliança, era um cara incrível, ele faleceu ano passado, desencarnou, né, a gente fala assim. E ele era um cara interessante, ele tinha um discurso bacana, e quando ele foi dar essa aula pra gente, ele era um cara da década de 60, gente. Na década de 60, 100% da humanidade adulta fumava, e 50% da infância, né, porque era normal. Aí ele falou assim, aí viraram para mim e falaram que eu não podia fumar. Como é que eu ia parar de fumar, gente? Eu era jornalista. A gente já escreve com os cigarro na boca, né? E aí falaram assim, não, fumar não é legal. Mas não é porque, né, era uma época que eles não tinham nem noção de que o tanto que aquilo fazia mal do ponto de vista físico, né? Mas falaram para ele um conceito ainda mais sofisticado de que aquilo não é bom do ponto de vista espiritual. Mas aí ele levou a sério. Aí ele falou assim, só que eu precisava botar alguma coisa no lugar. E eu comecei a levar para o escritório jarros de azeitona. E eu depois me descobri viciada em comer azeitona. Porque ele tinha que ter alguma coisa na boca, né? E aí a gente entende que vício vai muito além disso também, né? De fumar, você substitui um pelo outro. Isso mesmo. Então, esse tipo de desafio é muito interessante no nosso dia a dia de escola também. Será né? que a gente não tá... essas remexidas. Será que todo mundo não está viciado em celular? Não, nem fala disso. Nem me fala disso. Nem vamos entrar. Nem vamos entrar nesse assunto, né? E Cida, só mais uma coisa que eu queria contar, que eu achei muito interessante do meu caso, que eu me formei em marketing, né? E aí na minha formatura, minha mãe estava toda séria, né? Parabéns, minha filha, com aquela cara de não fez mais do que obrigação e tal, né? E aí, quando
eu me tornei discípula, tem até como se fosse uma cerimônia, né? Uma cerimônia, né? Cerimônia de ingresso. De ingresso e tal, e aí teve aquela cerimônia, né? E a espiritualidade dá o aval, né? De que você agora é discípulo de Jesus. Nossa, aquilo para mim foi assim, como discípulo igual os discípulos lá de Jesus, né? Você fica com aquela sensação de, nossa, como eu, né? Que eu ainda sou tão imperfeita, que toda a tentativa de melhorar, mas que eu ainda sou tão imperfeita como eu já fui aceita como discípula. Que responsabilidade, né? Mas aí, na cerimônia de ingresso, minha mãe chorava, minha mãe assim, emocionadíssima, e aí eu falei, nossa, isso é muito mais importante, né, o quanto realmente a gente ingressar, assim, significa que a gente está realmente no caminho, não quer dizer que a gente vai ser perfeito no final de 3 anos, certo? Eu acho que a minha visão é que a gente sim está se esforçando, e é um esforço contínuo, a gente vai se esforçar pro resto da vida, né? Mas essa responsabilidade do discípulo de Jesus é uma emoção, né? Uma emoção de sentir que a gente agora é importante para Jesus. Eu fico imaginando essa imagem de Jesus olhando lá do alto. Penso que eu sou muita maluquice, mas eu fico imaginando assim. Ele fica vendo lá os pontinhos de luz lá embaixo, de pessoas que já estão mais capacitadas para ajudar. E aí, se uma cai na frente desse pontinho de luz, ele fala, você, pontinho de luz, ajuda ele ali que caiu, né? E aí a gente vai lá e ajuda. Então, eu sinto que é isso, assim, é a gente se colocar à disposição de Jesus, não só dentro do centro espírita, mas a gente ser efetivamente esses servidores do Cristo aonde a gente quiser, onde a gente puder, em todos os momentos da nossa vida. Isso é muito, muito, muito importante para mim, né? Então, todo esse processo de iniciação, para mim, foi muito valioso, né? E eu hoje me sinto assim, com essa responsabilidade de onde eu puder ajudar, eu ajudarei, né? Pois é. Uma coisa que é muito importante a gente ter em perspectiva dessa história toda da escola é a seguinte, Lisa, o mais importante é a gente começar. Porque a escola, na verdade, ela acontece todos os dias que a gente está no grupo. Porque também não é um grupo onde a gente faz parte e aparece de vez em quando. Aquela convivência, aqueles 90 minutos, né? São 90 minutos de 1h30 de 168 horas que há na semana, que eu falo assim, esses minutinhos agora eu vou dedicar para mim, para o meu espírito, para aquilo que realmente é eterno dentro dessa estrutura que eu recebi hoje de presente de Deus para evoluir, né? E aí a cada semana eu saber que eu estou me construindo uma pessoa nova. E aí a gente vai vendo o tempo passando, eu fazendo conquistas, eu melhorando numa coisa aqui, eu aprendendo mais sobre outra coisa acolá, eu convivendo com as pessoas, e eu olhando lá para frente, nessa perspectiva de lá ao final desta escola, porque é um processo de iniciação, ele não é de acabação, né? Eu dar continuidade. Uma vez eu escutei de um discípulo muito antigo, falando o seguinte, antigo no sentido que ele já ingressou na FTJ há muitos anos, né? Ele falando assim, no momento em que você se vira, atinge o grau de servidor, você não é servidor ainda. Você está apto a se tornar um. Então, quando você ingressa lá depois, né, depois de concluir todas essas aulas da escola e passar por alguns outros processos, e alguém diz para você assim, olha, você está dentro, estamos junto, você agora é, como dizia uma mocidade aí, ela falava, agora eu sou DJ, né, que eu sou discípula de Jesus. Agora que você é um DJ, você tá apto a ser um discípulo, né? E durante a escola a gente estuda a vida dos discípulos e a gente percebe que essas pessoas também eram extremamente falíveis, que Jesus junto com eles ficou quanto tempo? 3 anos, né? Preparando esses caras para uma continuidade. Não é que eles estivessem prontos na hora que Jesus subiu aos céus e falou, vai que é tua, né? Eles olharam e falaram assim, caramba, o que eu faço agora? Tem que começar, tem que botar a mão na massa. E é exatamente a nossa situação. Você
falou assim, poxa, agora os caras disseram que eu sou discípulo, o que eu faço com isso? Vou continuar trabalhando com escola, quero entender melhor disso, vou virar um dirigente. Muita gente fala, não, eu quero cuidar disso, outro faz aquilo, outro, mas você está engajado numa responsabilidade de aprender a servir Jesus. É isso que é ser discípulo, todo dia. Você não ganha um título, você não ganha uma credencial. Você ganha um compromisso de se tornar uma pessoa melhor, mas olhando para a humanidade agora, não só para você mesmo, né? Mas isso acontece com o tempo, a gente tem que começar primeiro, né? E é isso que eu venho falando também para bastante gente, que assim, muita gente tem esse medo do compromisso, tem esse medo da disciplina, né, que é solicitada, né, e aí eu sempre digo, começa, assiste as aulas, né, você vai gostando das aulas, você vai percebendo o quanto aquilo vai fazendo bem para você, né, e aí mais à frente, quando essa coisa toda mudar, aí você revê, né, o legal de estudar na Casa da Aliança é que se de repente não dá para dar continuidade agora, não é que tudo é perdido, né, a gente pode dar continuidade de repente em outra casa, né, e de repente mais perto da sua casa, quando a coisa for presencial, enfim. Então a sugestão é que inicie. Se você está com vontade de ser uma pessoa melhor, está com vontade de estar mais conectado com a sua espiritualidade, com Deus, né, querendo evoluir, o caminho é esse. Começa nas escolas, pode começar na vivência, pode começar no doutrinário, no curso básico, ou também já pode começar direto na escola, né? Então, fica aqui o super convite. O próprio Grupo Espírita Razim tem uma escola que já começou, mas ainda dá para entrar, tá bom? Que é todo sábado, às 2h30 da tarde, vai das 2h30 até às 4h. E temos o curso básico de segunda-feira, às 3 da tarde, que vai começar em fevereiro. Tá? A gente vai deixar nos comentários do vídeo também outras possibilidades de cursos que a gente sabe que já estão abertos, né, para quem quiser. No começo agora vai ser online, como a gente estava conversando, né, que vai ser online, depois mais à frente pode ser que a gente tenha algum formato híbrido, ou até continue online até essa maluquice toda do novo normal, né? Quem sabe não é o novo normal a gente fazendo aulas online, né? Exatamente, né? Então vamos estar com as cabeças abertas, né? Tem várias opções, né? Como a Luísa comentou, por exemplo, uma das casas que eu trabalho, que é o Centro Espírita Alvorecer Cristão, tem uma turma começando agora no dia 8 de fevereiro, é quinta-feira, né? Isso, às 20h30, e tem uma turma de curso básico começando também no Centro Espírita Renovar no dia 18 de março, às 20h30 também, às quintas. Por coincidência, as duas são no mesmo dia. Mas dentro da Aliança como um todo, nós temos um menu completo, de manhã, de tarde, de noite, qualquer dia da semana de escola para fazer, né? Isso mesmo, muito legal. Então, a gente pode procurar as casas, de repente, mais perto da sua casa, né? No site da Aliança tem o link de todos, também vou botar na descrição do vídeo, o site da Aliança, quem quiser pesquisar as casas, né? E, então, para encerrar, Cida, eu queria que você fizesse alguma consideração final, queria primeiramente agradecer imensamente por você ter estado aqui comigo hoje, foi muito bom, foi muito esclarecedor, eu adorei. E está convidadíssima para a gente fazer vários outros vídeos. Vou dar umas aulas. Né? Isso, e pode dar aulas, muitas aulas para a gente. Gente, escola é mudança de vida, né? É transformação. Não existe um único ser humano, mesmo que ele tenha participado apenas de 2, 3 aulas, que tenha saído imune, né? Usando uma nomenclatura muito atual, né? Da transformação que acontece com a gente a partir dessa proposta, né? E isso não tem a ver com espiritismo, não tem a ver com evangelho, tem a ver com a aplicação dessas coisas na sua vida. A gente aqui não é proselitista, não está a fim de que ninguém seja aderente a uma religião, mas possa aderir a uma proposta de autoconhecimento e autotransformação. Se isso tem a ver com o espiritismo, é só porque a gente foi abençoado
abençoado por uma doutrina que nos esclarece e nos traz a fé raciocinada, né, baseada no evangelho desse cara sensacional que foi Jesus. Então, se pelo menos você tiver uma curiosidadezinha, conversa aí com a Luísa, pega o link e participa das aulas. Tenho certeza que mal não vai fazer. Obrigada. Não, vai fazer muito bem, muito bem. Então, muito obrigada, Cida. Obrigada, pessoal. Até a próxima. A gente vai sempre trazendo alguns assuntos bacanas para a gente ficar em família, harmonizado e tranquilo em casa. Fica em casa. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente.